Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre concordância verbal. Bem, o que é a concordância verbal? A concordância verbal é quando nós temos que concordar o verbo com o sujeito, tá? Então o verbo ele altera suas desinências para se ajustar em pessoa e número ao seu sujeito, ok? Vamos ver um exemplo. Eu rego as plantas todos os dias. Observe aqui que o verbo regar está conjugado na primeira pessoa do singular. Eu rego. Né? Agora, quando dizemos nós temos que adaptar o verbo à primeira pessoa do plural. Então, nós regamos as plantas todos os dias. Então, a concordância verbal é quando nós concordamos o verbo ao sujeito da oração, tá? Então, a regra geral é: o verbo e o seu sujeito, eles deverão concordar em número e pessoa, mesmo que a frase esteja invertida. A ordem normal é primeiro o sujeito, depois o verbo, mas pode acontecer da frase estar invertida, vir primeiro o verbo e só depois o sujeito, mas mesmo assim a regra é a mesma. Tá? Então, veja esse exemplo. Faltaram naquele dia 5 pessoas. Observe que, mesmo a frase estando invertida, quem faltou? 5 pessoas faltaram. Então, o sujeito é 5 pessoas. Mas mesmo a frase estando invertida, o verbo permanece no plural, concordando com o sujeito 5 pessoas. Então, faltaram 5 pessoas. 5 pessoas faltaram. Então, não importa se vem primeiro o sujeito ou primeiro o verbo, o que importa é que o verbo deve concordar com o sujeito a quem se refere, ok? Muito bem. Agora vamos analisar alguns casos particulares sobre a concordância verbal. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo acompanha o número do substantivo. Vamos ver. O bando perturbou a pacata cidade. Observe que bando, mesmo se referindo a um grupo de pessoas, mas como bando é um substantivo no singular, então o verbo obedece essa regra, então o verbo deve permanecer no singular. Ok? Agora, se o coletivo vier especificado por um adjunto adnominal, então o verbo ele pode concordar com o substantivo coletivo ou com o adjunto adnominal. Observe, quando eu digo um bando de aves partiu, então o verbo partir aqui está concordando com um bando. Mas eu posso também dizer um bando de aves partiram, concordando o verbo partir com aves. Então eu posso concordar o verbo partir ou com o coletivo, ou posso concordar o verbo com o adjunto adnominal. Muito bem, vamos ver mais um caso. Quando o sujeito é um nome que só se usa no plural sem artigo, o verbo fica no singular. Agora, caso esse nome venha precedido de artigo, o verbo deve concordar em número com o artigo. Vamos ver os exemplos para entender melhor. Férias faz bem. Observe que férias é um nome que sempre está no plural. Então, aqui, mesmo o nome no plural, o verbo está no singular. Por quê? Porque o nome férias está sem artigo. Agora, se férias vier com artigo, o verbo vai para o plural concordando com o artigo. Observe, as férias fazem bem. Por que o verbo está no plural? Porque o verbo está concordando com o artigo, as, que está no plural. Ok? Quando o sujeito for indeterminado e o verbo estiver acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito se,
o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Observe, precisa-se de costureiras. Quando eu digo precisa-se de costureiras, essa oração ela tem sujeito indeterminado. Então, nós não sabemos dizer quem precisa de costureiras. Alguém precisa de costureiras. E esse se está aí apenas para indicar essa indeterminação do sujeito. Então, por isso nós chamamos esse se de índice de indeterminação do sujeito. E nesse caso, com o sujeito indeterminado e o se como índice de determinação do sujeito, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Precisa-se de costureiras. Tá? Muito bem, vamos ver mais um caso. Quando o verbo vier acompanhado pelo pronome apassivador se, o verbo concordará normalmente com o sujeito que estará expresso na oração. Então, observe esse exemplo. Vendem-se casas aqui. Quando eu digo vendem-se casas aqui, é o mesmo que dizer casas são vendidas aqui. Então, essas duas orações estão na voz passiva. Quando eu digo vendem-se casas aqui, está na voz passiva sintética. E quando eu digo casas são vendidas aqui, está na voz passiva analítica. Tá? Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, pode depois ver um vídeo sobre voz passiva. Tá? Agora, o que eu quero que você observe aqui, quando eu digo vendem-se casas aqui, é o mesmo que dizer casas são vendidas aqui. Tá? E quando eu digo casas são vendidas aqui, casas é sujeito da oração. De mesmo modo, quando eu digo vendem-se casas aqui, casas também é sujeito. Então, por isso, o verbo vendem está no plural, porque ele está concordando com o sujeito. E esse se que está aí, ele é apenas um pronome que está sendo colocado aí para mostrar, para indicar que a oração está na voz passiva. Então, por isso nós chamamos esse se de pronome apassivador. Ok? Muito bem. Vamos ver mais um caso particular, né, sobre a concordância verbal. O verbo haver, no sentido de existir, ou quando o verbo haver estiver indicando o tempo que já passou, tempo transcorrido, e o verbo fazer, quando também estiver indicando um tempo já transcorrido, esses dois verbos, haver e fazer, nessas situações, são impessoais. Ou seja, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular e a oração não possui sujeito. Por isso que esses verbos são chamados de impessoais nessas situações. Vamos ver alguns exemplos. Quando eu digo há muitos obstáculos, né, essa oração não tem sujeito. Tá? Então, o verbo haver permanece no singular. Há muitos obstáculos. Quando eu digo faz 10 anos que ele não vem aqui, faz 10 anos que ele não vem aqui, também é um verbo, aqui o verbo fazer é um verbo impessoal e a oração é uma oração sem sujeito. Por quê? Porque o verbo fazer aqui está indicando um tempo que já passou. Então, o verbo fazer, quando tiver esse sentido, é um verbo impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Como também o verbo haver, quando indicar, né, tempo transcorrido ou tiver a ideia de existir, ele também deve permanecer na terceira pessoa do singular. Okay? Agora, uma observação importante. O verbo existir, ele não é impessoal, portanto, possui sujeito e o verbo deve concordar com ele. Né? Então, veja esse exemplo. Quando eu digo há muitos obstáculos, né, haver com a ideia de existir é impessoal. Mas o verbo existir, ele é um verbo pessoal e deve concordar com o sujeito. Então, quando eu digo existem muitos problemas, né, a frase só está invertida. É o mesmo que dizer muitos problemas existem. Então, temos um sujeito aqui, né, e o sujeito é muitos problemas. Tá? Então, existem muitos problemas, aí tem sujeito, então o verbo existir
deve concordar com o sujeito e por isso, nesse caso aqui, está no plural, tá? Agora, quando eu digo há muitos obstáculos, é uma oração sem sujeito e por isso o verbo fica na terceira pessoa do singular. Ok? Vamos ver mais alguns casos particulares. Na indicação do número de horas, os verbos dar, bater e soar concordam normalmente com o seu sujeito. Observe, o relógio deu 2 horas. Então, o verbo dar aqui está no singular, na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito relógio. Até aí, tranquilo, obedecendo à regra. Agora, quando não está expresso quem deu as horas, o relógio ou alguma coisa semelhante, o sujeito da oração será o número das horas e o verbo deve concordar com o número das horas. Observe, deram 2 horas no relógio. Por que o verbo dar está no plural, na terceira pessoa do plural aí? Porque está concordando com 2 horas. Já que não tem um outro sujeito na oração, as horas tornam-se o sujeito da oração. E o verbo deve concordar com o seu sujeito. Ok? Muito bem, vamos ver mais um caso. O verbo ser, ele vai concordar obrigatoriamente com o predicativo quando o predicativo for hora ou distância. Observe, é 1 hora. O verbo ser está no singular concordando com 1 hora. Mas quando eu digo 2 horas, o verbo vai para o plural também, concordando com as horas. São 2 horas. De mesmo modo, indicando distância. É 1 quilômetro. Então, o verbo ser está no singular, porque é 1 quilômetro. Então, está concordando com a quantidade da distância, a quantidade da quilometragem. Ok? Agora, se eu dissesse 2 quilômetros, o verbo também iria para o plural. São 2 quilômetros. Ok? Então, o verbo ser, quando tiver no seu predicativo hora ou distância, ele vai concordar com a quantidade de hora ou de distância. Tá? Agora, na indicação de data, o verbo ser poderá concordar com o primeiro numeral, o numeral da data que aparecer, ou com a palavra dia, que se considera aí subentendida. Vamos ver os exemplos para entendermos melhor. Se eu disser são 15 de dezembro, está perfeitamente correto, porque o verbo ser está concordando com a data 15. Então, são 15 de dezembro. Eu posso dizer são 15 de dezembro, como eu também posso dizer é 15 de dezembro. Aqui o verbo é, o verbo ser, ele está concordando com a ideia de dia. É como se eu dissesse é dia 15 de dezembro. Só que a palavra dia aqui está subentendida. Ok? Então, no primeiro exemplo, na primeira frase, são 15 de dezembro, o verbo ser está concordando com o numeral. No segundo exemplo, é 15. Na verdade, o verbo ser não está concordando com 15. O verbo ser está concordando com a ideia de dia, que está subentendida. É como se eu dissesse, é dia 15 de dezembro. Ok? Bem, por hoje foi isso. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!